Que bênção é ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Para você que já estava aguardando pelo Manai News, a partir de agora, o seu programa de informações sobre os trabalhos da igreja, das igrejas Cristã Maranata no Brasil e também no exterior, está entrando no ar. E hoje nós vamos falar aqui, sobre os principais destaques da Igreja Cristã Maranata aqui no estado do Espírito Santo, onde está localizada aí a nossa central de comunicação. E vem comigo, vem para cá, porque o Manai News está entrando no ar. E recebemos hoje aqui no estúdio a nossa amiga, nossa irmã jornalista Cláudia Schmidt, para falar sobre um trabalho que atravessa fronteiras geográficas, a Missão Amazônia. Cláudia, minha amiga, vem para cá porque chegou a hora, né? Estamos agora com a Missão Amazônia. Paz do Senhor. Paz do Senhor, Jorge. A paz do Senhor, você que está acompanhando o Manai News. Essa semana é a semana da 13ª Missão Amazônia. E a Missão Amazônia, acima de tudo, é uma resposta ao chamado de servir ao próximo. É uma mobilização que une voluntários de todo o Brasil para levar não apenas assistência social, mas uma mensagem de esperança. São 7 dias de missão nas comunidades ribeirinhas no arquipélago do Marajó. E quando falamos, Jorge, de comunidades ribeirinhas, estamos falando de regiões de difícil acesso, só via barco, e que muitas vezes se sentem esquecidas. E agora você acompanha os trabalhos realizados na Missão Amazônia. A paz do Senhor, irmãos, nós iniciamos hoje o primeiro dia de atendimento na cidade de Melgaço. E aqui ao meu lado, o pastor João Cidade vai passar para a gente um boletim geral do que está acontecendo hoje no primeiro dia de atendimento e ação social. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, irmãos. Quero cumprimentar os irmãos, todos com a paz do Senhor Jesus. Como a irmã Lucélia disse, nós estamos iniciando hoje o trabalho de evangelização e atendimento médico-social. Hoje nós estamos aqui agora, dentro de um dos postos de saúde, estamos atendendo em 2 postos de saúde. Os médicos estão divididos nos 2 postos de saúde, os dentistas também. Nós estamos com um grupo de 2 cardiologistas, estamos com 2 ginecologistas, estamos com 1 pediatra, estamos com 1 ortopedista, 4 dentistas, os enfermeiros, mais o farmacêutico que nós fazemos também, o atendimento médico e distribuindo as receitas. Então, ao longo deste dia, nós vamos fazer esse atendimento médico nesses 2 postos. Enquanto os irmãos, os médicos, os enfermeiros, os dentistas estão trabalhando aqui, evangelizando também, eles fazem os convites, eles oram com os pacientes. A equipe, uma outra equipe de evangelistas se encontra pelas ruas, evangelizando, fazendo cantatas, visitando escolas, fazendo a evangelização, proclamando a salvação, proclamando o nome do Senhor Jesus e um Maranata. Em breve o Senhor Jesus vem. Logo mais à noite nós temos um culto na igreja, onde nós faremos então o fechamento do dia, desse dia na igreja. Obrigada, pastor. E você continue acompanhando a TV Manaim e acompanhando de perto a 13ª Missão Amazônia. Que trabalho missionário maravilhoso. Eu peço a você que esteja em oração por esse trabalho, por essa missão. Não é isso, Cláudia? Isso, Jorge. É um trabalho de muita dedicação e durante toda a semana traremos notícias da 13ª Missão Amazônia. Pois é, agora a gente continua e continue assistindo aqui o Manai News. Durante toda essa semana estaremos falando sobre a Missão Amazônia. E agora vamos com as notícias aqui do estado do Espírito Santo. Iniciamos pelas áreas de Cambori, Serra e Norte do estado. E quem traz informações aí é a Camila Amorim. Tudo bem, Camila? A paz do Senhor, irmão Jorge, e a todos que nos acompanham no Manai News. Nesta edição vamos conferir momentos especiais vividos pelas igrejas do Espírito Santo durante os trabalhos do Evangelho Sem Fronteiras, evangelizações, visitas e batismos. Experiências que testemunham o cuidado do Senhor e o empenho da igreja em anunciar a mensagem de salvação. Iniciando pelo norte do estado, os jovens da coordenação de Colatina participaram de uma intensa programação evangelística no bairro Carlos Germano Naumann. Durante a manhã e a tarde, os grupos visitaram residências, conversaram com moradores e distribuíram convites para o culto realizado à noite no ginásio do bairro.
o Senhor operou de forma maravilhosa e mais de 50 visitantes participaram da reunião, ouvindo a mensagem do Evangelho e compartilhando momentos de comunhão e edificação. Já na capital capixaba, em Vitória, os jovens e irmãos da coordenação do Jabu se reuniram na igreja do aeroporto para um período de oração e busca ao Senhor. Em seguida, participaram de visitas e evangelização nos bairros da região, levando uma palavra de fé, esperança e salvação aos lares visitados. O trabalho foi marcado pela comunhão e pelo desejo de anunciar o Evangelho, alcançando vidas com o convite para os cultos e atividades da igreja. Indo para a cidade de Serra, a coordenação de José de Anchieta promoveu o trabalho Evangelho Sem Fronteiras no bairro Jardim Tropical. Durante a tarde, irmãos e jovens percorreram as ruas distribuindo convites e compartilhando a mensagem do Evangelho. À noite, a igreja realizou um culto especial na Igreja Cristã Maranata de Jardim Tropical 1, reunindo visitantes e moradores da região em um momento de louvor, adoração e edificação espiritual. Também na Serra, as igrejas de Novo Porto Canoa e Porto Dourado realizaram mais uma etapa do trabalho Evangelho Sem Fronteiras. Os participantes saíram às ruas convidando moradores para os cultos e compartilhando o amor de Deus por meio de visitas e evangelização. A iniciativa reforçou o compromisso da igreja com a propagação da mensagem de salvação e o cuidado com as vidas da comunidade. Ainda na Serra, na coordenação de Nova Almeida, tivemos um momento muito especial. Vários irmãos desceram as águas do batismo no Manaim de Carapina, testemunhando publicamente a transformação que o Senhor realizou em suas vidas. O batismo representa uma decisão de fé e compromisso com o Senhor, sendo um motivo de alegria para toda a igreja. Também na coordenação de Nova Almeida, foi realizado um trabalho de evangelização no bairro Serra Mar. A igreja mobilizou seus membros para convidar vizinhos, familiares e amigos para os cultos. Durante a tarde, os jovens do Evangelho Sem Fronteiras, juntamente com a igreja local, percorreram as ruas próximas ao templo e também estiveram em um campo de futebol da comunidade. Muitos jovens receberam convites e puderam ouvir uma palavra sobre a salvação e o amor de Deus. Fechando os eventos em Serra, a coordenação de Carapina reuniu pastores, ungidos, diáconos e seus familiares para um culto de glorificação e ceia, na igreja de André Carlone 1. O culto marcou o encerramento da orientação do mês de maio, período em que toda a igreja esteve em intercessão pelos ministérios e famílias dos pastores e ungidos, por meio de madrugadas, jejuns, períodos de oração e visitas, conforme a orientação do presbitério. Foi uma noite de gratidão ao Senhor pelas vitórias alcançadas, pelas experiências vividas ao longo do mês e pelo cuidado demonstrado na preservação dos ministérios, dos lares e da obra do Senhor. Mais uma vez vimos como o Senhor tem operado maravilhas em nosso meio, fortalecendo a igreja e alcançando vidas por meio da evangelização, da comunhão e da pregação da palavra. Nós ficamos por aqui. Continue acompanhando o Manaim News e fique por dentro daquilo que o Senhor tem realizado em nossas igrejas. Voltamos aos estúdios com o irmão Jorge. A paz do Senhor Jesus. Aqui no Manaim News você fica sempre muito bem informado. Vamos agora para a área de Guarapari com a Amanda da Silva. Tudo bem, Amanda? Olá, paz do Senhor Jesus para você que acompanha mais uma edição do Manaim News. Começamos mais uma edição trazendo os últimos acontecimentos da região de Guarapari. A partir de agora você confere tudo comigo. Acompanhe. Na área norte da região, as igrejas se reuniram para realizar o Evangelho Sem Fronteiras na Igreja Cristã Maranata de Samambaia. Os irmãos saíram às ruas levando uma palavra de esperança, fé e salvação aos moradores do bairro. Durante a ação, houve momentos de louvor, adoração e assistência. O trabalho evangelístico foi encerrado com um culto evangelístico, onde a presença do Senhor foi notável, trazendo edificação e renovação espiritual para todos os presentes. Também foi realizada uma visita evangelística com as crianças, intermediários e adolescentes na ICM e Dependência. A atividade envolveu as classes em um importante trabalho de visita nos lares, proporcionando aos participantes a oportunidade de anunciar o evangelho desde a infância. A iniciativa reforça o cuidado da igreja com a vida espiritual das crianças, ensinando crianças e adolescentes a desenvolverem o amor pela obra do Senhor e compromisso com a evangelização. Da mesma forma, as crianças da Igreja Cristã Maranata Ipiranga 1 participaram de uma visita evangelística. Foi uma grande bênção. Durante este mês,
mês, a igreja esteve unida em oração pelos pastores, ungidos e familiares, reconhecendo a importância daqueles que dedicam suas vidas ao serviço do Senhor. Como parte dessa iniciativa, os irmãos da ICM Ipiranga 1 realizaram visitas especiais a todos os pastores do polo. Em cada encontro, houve momentos de comunhão, gratidão, oração e demonstrações de carinho, fortalecendo os laços entre os irmãos e valorizando aqueles que têm se dedicado ao cuidado espiritual da igreja. As visitas foram marcadas por gestos fraternais e reconhecimento pelo trabalho desenvolvido ao longo dos anos na obra do Senhor. E encerrando nossa edição, foi realizado o culto de ceia na ICM Centro. Reunida em comunhão, a igreja participou deste culto especial, recordando o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Amém! Glória a Deus por tantas bênçãos em nosso meio. Nós ficamos por aqui, mas na semana que vem nós estamos de volta, se assim o Senhor permitir. A paz do Senhor Jesus e até lá! E para a gente finalizar, seguimos agora para a região Litoral Sul. Informações aí com a Sara Olímpio. A paz do Senhor Jesus Jorge e a todos os irmãos que estão nos acompanhando em mais uma edição do Manaim News. Nós somos aqui da região Litoral Sul do estado do Espírito Santo e agora nós iremos compartilhar com os irmãos os destaques aqui da nossa região dessa semana. Os jovens da igreja no bairro Planalto, em Anchieta, realizaram um trabalho de visitas aos lares dos irmãos. Os jovens foram abundantemente usados neste trabalho tão glorioso. A presença do Senhor foi real. As senhoras da Igreja Central de Anchieta, juntamente com as irmãs da Igreja de Nova Jerusalém, participaram de uma vigília realizada na Igreja Central de Anchieta. Foi um momento de grande comunhão e busca ao Senhor. Podemos ver todo o cuidado do Senhor com as senhoras. Aconteceu também, na Igreja de Piúma 1, um culto evangelístico. Houve um número expressivo de visitantes, onde o Senhor falou poderosamente ao coração de cada um que estava presente. Finalizando a semana, foi realizada uma reunião com todos os obreiros e diáconos da área de Marataízes. Foi um momento de aprendizados e orientações aos irmãos presentes. Glória a Deus, quantas coisas, quantas bênçãos o Senhor tem operado no meio da igreja. Agora nós ficamos por aqui e retornamos na próxima semana trazendo mais informações. Agora com você, Jorge, a paz do Senhor Jesus. E saindo agora do Espírito Santo, saindo do Brasil, claro, vamos diretamente pro exterior e vamos para a América do Norte aí com a jornalista Isabela Peuto. Tudo bem, Isabela? A paz do Senhor Jesus a todos que nos assistem pela TV Manaim. A Igreja Cristã Maranata realizou um seminário geral em Massachusetts, nos Estados Unidos. O evento foi sediado na escola secundária de Framingham e reuniu membros das nossas igrejas de diversas regiões do país, além de visitantes e pastores de outras denominações. O dia foi de aprendizado, doutrina, louvor e comunhão. Presidente da Igreja Cristã Maranata, o pastor Alexandre Gueiros ministrou aulas nos períodos da manhã e da tarde por videoconferência, diretamente do Canadá, onde havia participado do seminário da ICM naquele país. Os pastores Dinice Preste e Gilson Souza, membros do Conselho Presbiteral, compareceram presencialmente, transmitindo ensinos doutrinários e reunindo-se com os pastores dos Estados Unidos. As aulas do seminário detalharam as características da obra do Espírito Santo, reforçaram os marcos antigos, levando os servos a terem zelo pelas revelações do Senhor Deus e abordaram a evangelização com os dons espirituais. Os seminaristas receberam a transmissão da Escola Bíblica Dominical diretamente do Manaim do Espírito Santo e ainda foram instruídos sobre o trabalho do grupo de intercessão, sobre a salvação, instrumentalidade e os limites do Espírito Santo. Antes do encerramento, foram abordados os tópicos relacionados à síndrome da queda espiritual e à vida no corpo de Cristo. As aulas foram lecionadas em português, com interpretação simultânea para o inglês, o espanhol e a língua americana de sinais. Os pastores visitantes ficaram tão maravilhados com a riqueza e a solidez do ensino doutrinário que expressaram o desejo de implementar o conhecimento adquirido em suas respectivas igrejas. Um dos policiais escalados pela cidade de Framingham acompanhou uma aula, recebeu assistência e demonstrou o desejo de levar sua família a um dos nossos cultos. Aleluia! Durante todo este dia, podemos perceber aqui nesse seminário
a maneira como os irmãos participaram, como os irmãos tiraram proveito do ensino, especialmente na questão dos ensinos novos, com relação aos marcos antigos, com relação aos conceitos da obra do Senhor. E o seminário também enfatizando muito o assunto de evangelização, que realmente tem trazido para as igrejas aqui um estímulo para crescimento da área. E aqui hoje, pelo número de pessoas e pela participação dos irmãos, podemos ver que realmente foi um dia muito proveitoso e um dia em que todos vão sair daqui com uma bênção especial de aprendizado, de ensino. Hoje aqui, inclusive, estamos encerrando um ciclo de seminários que começou já há quase um mês atrás, em Portugal, na Itália, na Inglaterra. Também estivemos nesses últimos dias também em Toronto, no Canadá, onde houve também um seminário ali. E agora, encerrando esse ciclo de seminário, e sentimos que com chave de ouro, esse encerramento aqui está marcando a obra do Senhor. As crianças e os intermediários receberam ensinos doutrinários e realizaram atividades lúdicas e educativas, além de ensaios de louvores. Os adolescentes assistiram aos ensinos do Seminário Geral e tiveram a oportunidade de interagir uns com os outros em atividades na quadra poliesportiva durante alguns horários. No encerramento do Seminário de Massachusetts, as classes entoaram um louvor sobre a volta de Jesus, juntamente com toda a congregação. O seminário também foi marcado pela dedicação e pelo zelo dos voluntários, que atuaram na montagem dos equipamentos, na organização geral, no trânsito e na limpeza da escola, no refeitório, na equipe responsável pelos ensinos e atividades com as classes, na projeção, no som e pelo compromisso dos irmãos que se prepararam técnica e espiritualmente para entoar louvores de comunhão e adoração ao nosso Deus. Coordenador da ICM na América do Norte, o pastor Humberto Henriques destacou a riqueza dos novos ensinos, que certamente produzirão frutos no meio das igrejas. E nós estamos muito alegres, tivemos uma participação muito grande, tanto em Toronto quanto aqui em Boston. 1.100 pessoas, irmãos e irmãs, crianças, intermediários, adolescentes aqui na área de Boston. Uma festa espiritual e esperamos repetir isso todo ano. E, se Deus quiser, quem sabe em setembro, mais um seminário desse aqui em Boston, com a participação dos pastores do Brasil. Glórias a Deus! Semana que vem estaremos de volta com mais informações das igrejas cristãs Maranata nos Estados Unidos e Canadá. Até lá! O Manai News continua, agora vamos falar sobre a Europa com a nossa correspondente Rebeca Ribeiro Barria. Rebeca. A paz do Senhor Jesus a todos que nos assistem pela TV Manaim. A cidade de Caldas da Rainha, região centro de Portugal, recebeu no último final de semana mais uma edição do trabalho Evangelho Sem Fronteiras, reunindo jovens de diferentes igrejas da região num dia dedicado à evangelização e ao testemunho da fé em Jesus. As atividades começaram durante a tarde com um momento de oração e orientação, no qual os jovens receberam instruções para o trabalho que seria realizado. O encontro serviu também para reforçar a importância da evangelização como parte do compromisso dos servos do Senhor de anunciar a salvação e compartilhar a esperança que só pode ser encontrada em Cristo Jesus. Em seguida, os participantes seguiram para diferentes pontos da cidade, onde distribuíram convites, entoaram louvores com mensagem de salvação e abordaram moradores e turistas a fim de apresentar a mensagem do Evangelho. Ao longo dessa ação de evangelização, muitas pessoas demonstraram interesse em ouvir a palavra e em conhecer mais sobre o Senhor Jesus. A diversidade de jovens envolvidos no trabalho evidenciou a unidade que existe entre as igrejas que atuaram em conjunto com o mesmo propósito de alcançar vidas. Louvado seja o nome do Senhor! O dia foi encerrado com um culto especial que reuniu irmãos, visitantes e jovens que participaram da evangelização. Muitos dos convidados alcançados durante a ação estiveram presentes no culto à noite para a honra e glória do nome do Senhor. E durante o culto, os jovens participaram ativamente dos períodos de louvor e da mensagem, sendo usados com graça pelo Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus! E seguindo para a Alemanha, os jovens reuniram-se neste final de semana na cidade de Düsseldorf para mais uma edição do trabalho Evangelho Sem Fronteiras. O encontro reuniu participantes de diferentes regiões do país num período dedicado à comunhão, à edificação espiritual e ao fortalecimento do compromisso com a obra do Senhor.
A programação teve início com momentos de louvor, oração e busca ao nosso Deus. Unidos em um mesmo propósito, os jovens apresentaram-se diante de Deus os motivos da obra do Espírito Santo e colocaram suas vidas diante do altar do Senhor. Na sequência, eles ouviram uma mensagem voltada para o momento profético vivido pela igreja. A palavra destacou a responsabilidade dos jovens diante do chamado do Senhor, reforçando a importância da consagração, da vigilância espiritual e do compromisso com a evangelização. Por meio da direção do Espírito Santo, os participantes foram edificados acerca do propósito de Deus para suas vidas e encorajados a permanecer firmes e constantes no serviço na obra do Senhor. O encontro foi marcado por momentos de alegria, renovo espiritual e aprendizado, fortalecendo a fé e o entendimento do papel de cada jovem na proclamação do Evangelho. Ao final da reunião, permanecia entre os participantes o desejo de continuar servindo ao Senhor com dedicação, anunciando a mensagem de salvação e contribuindo para o crescimento da obra do Espírito Santo. Aleluia! E estes foram os eventos desta semana e voltamos no próximo programa com mais informações da Europa Ocidental. Amém! Nós queremos saber informações agora sobre a América do Sul. A América do Sul é com o nosso companheiro Yerlan Vargas Daza. A paz do Senhor Jesus, Jorge, e a todos que acompanham o Manaim News. Na América do Sul, o Senhor tem operado maravilhosamente. Vamos conferir estas grandes bênçãos. A Igreja de La Paz, na Bolívia, recebeu do Senhor uma grande bênção ao realizar uma atividade em um colégio, onde as mães dos estudantes tiveram a oportunidade de ouvir uma preciosa palavra de parte de Deus. O Espírito Santo operou poderosamente nos corações, trazendo conforto, renovo e principalmente salvação. Muitas mães expressaram que a mensagem recebida tocou profundamente nas suas vidas, levando-as a reconhecer a necessidade de Cristo e a aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador. A Igreja da Venezuela se reuniu para participar do seminário do terceiro período. Foi um momento de união como corpo de Cristo, onde as experiências compartilhadas fortaleceram o povo venezuelano. Apesar nas últimas aulas ter ocorrido uma interrupção no fornecimento de energia elétrica, com o cuidado do Senhor, foi concluído o seminário de uma forma maravilhosa, ouvindo a última aula, que trouxe edificação e um grande ensinamento para todos os presentes. Agora vamos na Argentina, que participou do seminário de terceiro período na Igreja de San Cristóbal, Buenos Aires, capital. O evento reuniu irmãos das igrejas de Ramón Mejía, da província de Buenos Aires, e irmãos da igreja local. Foi uma tarde marcada por muitas bênçãos, aprendizados da palavra e da doutrina. O Senhor falou profundamente os corações dos irmãos, que saíram dali com experiências para contar. Louvado seja o nome do Senhor. Essas foram as novidades da América do Sul. Até a próxima edição do Manaim News. A paz do Senhor Jesus. Aleluia! Que maravilha ver o agir do Senhor em tantas partes do mundo. E você que está aí acompanhando, participou de algum desses eventos? Manda pra gente aí o seu comentário, participe conosco, conte a sua experiência. Vamos interagir sempre, sempre, sempre aqui no Manaim News. Agora, estamos chegando aqui ao final de mais uma edição do Manaim News. Você gostaria de participar de um culto na Igreja Cristã Maranata? Olha só na tela, nós temos aí o nosso QR Code para você consultar o endereço de uma igreja próximo de você, próximo aí da sua casa. É só digitar o seu endereço e olha, Deus tem uma bênção muito grande para a sua vida. Agora, você que está precisando de oração, está vivendo um tempo difícil, está vivendo um momento aí de aperto, um momento de prova na sua vida, ligue agora para esse número, 0800 707 3076. O número já está aí na tela aparecendo para você. A ligação para quem está no Brasil, a ligação é gratuita. E o nosso plantão de oração funciona 24 horas com pastores disponíveis para atender você e orar também pela sua necessidade. Ligue agora mesmo, de segunda a segunda, plantão 24 horas aí com os nossos pastores. Agora, para você que está no exterior, nós temos um número exclusivo. Você pode ligar diretamente pelo seu WhatsApp. O número também está aí na tela. Ligue, olha, e não deixe. Você pode inclusive estar repassando esses contatos para os seus amigos, para os seus familiares, para aquela pessoa que também está necessitando aí de uma oração.
Bom, estamos chegando aqui ao final de mais uma edição do Manaim News. Continue acompanhando aí a nossa programação e só quero te lembrar que durante todo esse mês agora, esse mês de junho, nós estamos orando pelas famílias, né? Oração aí pelos familiares. Vamos orar e que você possa alcançar muitas experiências aí no seu lar. E que Deus abençoe a sua vida, o seu casamento, seus filhos, os seus netos. E olha, acompanhe, participe também das madrugadas. É a Semana das Madrugadas e nós estamos orando pelos nossos familiares. Amém? Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. TV Manaim, uma TV para você ver.